Olá, pessoal! Eu sou a professora Fernanda e hoje vamos trabalhar em História no segundo ano, a cidade e suas atividades, trabalho, cultura e lazer. A gente vai aprender um pouco sobre essa relação entre trabalhar, entre se divertir. Quem gosta de trabalhar, quem gosta de se divertir, todo mundo que trabalha tem que se divertir, gente, tem que ter o lazer. Vamos estudar um pouco sobre isso, tá? Trouxe para vocês algumas definições. Trabalho. Trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. O trabalho possibilita ao ser humano transformar a natureza para saciar as suas necessidades. E o lazer? O lazer, que vem do latim licere, ser lícito, ser permitido, é normalmente definido como uma série de atividades que o ser pode praticar em seu tempo livre, ou seja, naquele momento em que não está trabalhando, em tarefas familiares, religiosas ou sociais e que lhe proporcionam prazer. Então, não é só as atividades que alguém pratica quando não está trabalhando, tá, gente? Tem que ser uma atividade que te dê prazer, que te faça feliz, que te faça relaxar naquele momento. E às vezes o lazer para um é de um jeito, para outro é de outro jeito. A gente vai ver sobre isso também. Olha só, trabalho e cultura e lazer. As cidades cresceram, né? Antigamente, as pessoas viviam muito em povoados, nas cidades do interior, em fazendas, em sítios. Mas aí as cidades foram crescendo e as pessoas começaram a migrar as comunidades foram crescendo e as pessoas começaram a migrar para as cidades, né? Foram deixando o campo, né? Aí a gente encontra o maior número de empregos nos centros das cidades, onde tem os serviços, os estabelecimentos comerciais, as indústrias, né? Então a mão de obra para o trabalho é bem maior nos centros da cidade do que no campo. Não é que no campo as pessoas não trabalhem, não é isso. Mas os empregos são em maior quantidade na cidade, certo? E o lazer? O que é que tem a ver lazer com cultura? Olha só, o lazer é uma atividade de extrema importância, visto que o indivíduo necessita de momentos de descanso para a manutenção de seu bem-estar, sendo este relacionado às suas necessidades individuais, e deve ser realizado em tempo livre, e não pode ser obrigatório. Então, o lazer ele não é obrigatório, tá, gente? Tem que ser uma coisa natural. E ele serve para você, para manutenção do seu bem-estar. Então, até quem não trabalha, até você criança que é estudante, é importante fazer as atividades, é importante estudar? É, mas é importante também brincar. O teu lazer é a brincadeira, então é importante que você também tenha, certo? Qual a relação entre cultura e lazer? O primeiro é de que o lazer é cultura e necessariamente é vivenciado no tempo livre. Pode-se dizer também que o lazer é um tempo privilegiado e serve para a vivência de valores, tanto culturais quanto morais. É um exercício de cidadania. Ele possui, dentro deste contexto, um duplo aspecto, descanso e divertimento. Então, o lazer, ele tem essa característica cultural e ele serve tanto para o nosso descanso quanto para o nosso divertimento. Então, gente, agora a gente vai assistir um videozinho bem curtinho, onde a professora de História, ela fala um pouco dessa relação entre trabalho, entre lazer, entre divertimento, certo? Presta bem atenção no vídeo, porque depois disso a gente vai fazer uma atividade sobre ele, tá bom? Bom dia, alunos! Hoje na nossa aula de História vamos falar de lazer. O tema é: o lazer é fundamental. O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode se entregar espontaneamente em seu tempo livre. Antigamente, principalmente na Europa, o lazer era praticado em feiras de curta duração, desfiles e campeonatos. Também havia lugares onde as pessoas iam para se encontrar. Os cafés, por exemplo, ofereciam uma atmosfera simpática para conversas comerciais e bate-papos. Já os teatros serviam para reuniões sociais,
além de local para representações de peças. O lazer pode ser praticado sozinho ou em grupo e depende do local onde estamos e das pessoas com quem estamos convivendo. As atividades de lazer possuem diferentes características no campo e na cidade. Na cidade é possível ter várias formas de lazer, como cinema, teatro, exposições, parques de diversão, games e tantas outras atividades à disposição das pessoas. No campo, também é possível ter várias formas de lazer. Em geral, essas atividades envolvem mais a natureza, como passear a cavalo, cultivar plantas, cuidar dos animais, tomar banho de rio e muitas outras opções que podemos encontrar nas áreas rurais. As atividades de lazer são diferentes também de acordo com a época, o clima, o ambiente e a idade. Em relação à época, podemos perceber que antigamente e atualmente as formas de lazer são bem diferentes. Era bem comum, por exemplo, as crianças brincarem de correr, argolinhas, jogo de queimado e tantas outras brincadeiras, diferentes das atuais. Da mesma forma, o lazer dos adultos também se modificou ao longo do tempo. O lazer tem alteração de acordo com o clima, uma vez que o tempo define se vamos brincar em locais abertos, quando o dia está ensolarado, ou em locais fechados, quando está chovendo, ou ainda se moramos em prédios que não possuam playground. O que existe no ambiente também define o lazer. Em um lugar com neve é possível fazer bonecos de neve, mas na praia podemos fazer castelos de areia. A idade das pessoas interfere o tipo de lazer, pois é comum as crianças gostarem de brincadeiras de movimento. Já os adultos levam o movimento mais a sério, como a prática de alguns esportes ou atividades físicas. Além disso, os interesses com a idade são diferenciados quanto ao tipo de filme que se pode ver no cinema, espetáculos aos quais vai assistir no teatro, leitura de livros e tantas outras formas de lazer. E essa foi a nossa aula de história sobre o lazer. Agora você vai fazer a sua atividade no livro e lá você vai poder escrever muitas brincadeiras divertidas que você gosta. Bons estudos e até a próxima aula. Então, pessoal, vocês viram que no vídeo o lazer depende de muitas coisas, né? Depende da idade de quem está querendo curtir o lazer ou a brincadeira. Depende do tempo, né? Antigamente era uma forma de lazer. As crianças brincavam de outras brincadeiras que já não brincam hoje. A mesma coisa para os adultos. Outra coisa é isso, o lazer é diferente tanto para criança quanto para adultos. Mas tem lazer também que serve tanto para criança quanto para adulto. Quando você sai com seus pais para passear ou fazer algum passeio diferente, o lazer é tanto para você quanto para eles. A gente viu também no vídeo que o lazer do campo e da cidade tem suas diferenças, né? Enquanto na cidade você pode ir ao shopping, ir ao cinema, né? A gente vê que no campo o lazer já é diferente. Você já pode andar a cavalo, um banho de rio. Então, o lazer depende do lugar que você vive, do modo como você vive, certo? Mas, em relação ao trabalho, será que todo mundo trabalha e se diverte da mesma forma? O que é que vocês acham? O lazer é igual para todo mundo? A gente já viu que não é, né? Que depende muito do local, do clima, da idade. E o trabalho? Todo mundo trabalha da mesma forma? Então, eu trouxe para vocês aqui uma atividade que eu quero que vocês façam. Vocês vão entrevistar 2 pessoas. Pode ser da sua família, pode ser seu vizinho, pode ser quem você quiser, certo? Aí você precisa colocar aí na sua folha do caderno o nome do seu entrevistado, quem vai ser a pessoa que você está entrevistando, o local e a data, para começar, tá? Então, eu vou entrevistar seu João
o local é a padaria da minha comunidade, e aí você coloca a data. E aí você vai perguntar, seu João, qual é a sua profissão? Ele vai lá te responder. Há quanto tempo você trabalha nessa profissão? E qual é a sua forma preferida de lazer? Ou seja, quando você não está trabalhando, o que é que você gosta de fazer para você relaxar, para você cuidar do seu bem-estar? Então é isso, você vai entrevistar 2 pessoas, tá? Não esquece de colocar o local, o nome do entrevistado e a data. E você vai fazer essas 3 perguntas. Qual é a sua profissão? Há quanto tempo trabalha na sua profissão? E qual é a sua forma preferida de lazer, tá bom? Faz a atividade, tira a foto e manda para a tua professora. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre trabalho. O trabalho, ele é necessário, gente. Na comunidade em que vivemos, há várias formas de trabalho. E todas são importantes. A gente já viu isso em aulas passadas, lembra? A gente viu as formas de trabalho, quando a gente sai de casa até a escola, quais são as formas de trabalho que a gente encontra. A gente já viu que existem formas de trabalho diferentes para quem trabalha no campo, para quem trabalha na cidade. A gente viu que, atualmente, com o avanço da tecnologia, novas formas de trabalho estão chegando aí. Então, a gente já trabalhou bastante sobre isso. Você já parou para pensar que a relação trabalho e lazer estão sempre interligadas? Para que tenha lazer para uns, outros precisam trabalhar. Exato. Às vezes você diz assim, professora, para mim lazer é ir ao cinema. Mas para que você consiga ir ao cinema, alguém está lá trabalhando para você estar no cinema. Professora, eu gosto de curtir o lazer na casa da minha avó, mas eu preciso pegar um ônibus para ir até a casa da minha avó. Então você precisa de alguém que trabalhe para te levar até lá. Então, essa relação trabalho e lazer, eles estão sempre interligados, certo? Olha só, aí a gente vê a imagem de um centro comercial, de uma cidade, né? A gente vê que tem um hospital, uma escola, a gente tem lojas de roupa, restaurante, aí a gente vê um guarda de trânsito na imagem, vem um ônibus com as crianças. Então, nessa imagem aí do centro da cidade, a gente vê formas de trabalho e a gente também vê formas de lazer, certo? Enquanto a moça está sentadinha ali tomando o café dela, tem um rapaz varrendo a rua, tem um médico que vem apressado, certo? Enquanto a cliente está na loja de roupas, comprando roupas, eu tenho uma vendedora que trabalha na loja de roupa. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Está sempre interligado, trabalho e lazer. Para que uns tenham lazer, outros precisam trabalhar. Diferentes atividades e profissões. Olha só, nem sempre fazemos as mesmas atividades que as outras pessoas. As atividades do dia a dia dependem, em grande parte, das necessidades, dos interesses e da profissão de cada um. As crianças devem estudar e não devem trabalhar. E os adultos geralmente têm uma profissão. Então é isso, gente. Normalmente, dependendo do dia a dia de cada um, do lugar de vivência, tudo isso vai interferir na necessidade de cada um de lazer, na necessidade de cada um de trabalho. Aqui a gente vê 2 formas de trabalho diferentes nas imagens. Ó. A gente vê os trabalhadores rurais, certo? Colhendo maçãs, e a gente vê um dentista atendendo um aluno. Então, é bem diferente as profissões deles, né? Mas eles trabalham e eles também têm lazer. Todas as pessoas devem ter o direito de escolher a sua profissão e devem ser igualmente valorizadas, porque todas são necessárias para a nossa sociedade. Todas as pessoas que trabalham devem receber um salário justo. Todas as pessoas que trabalham devem ter seus direitos reconhecidos, mas elas também têm deveres e responsabilidades a cumprir. Para trabalhar bem com os outros profissionais, é preciso ter espírito de colaboração, de respeito e de solidariedade. Então, gente, as profissões, elas são diversas. E cada um tem o direito de escolher no que quer trabalhar. A gente não deve trabalhar, professora, eu trabalho nisso porque é o que eu posso, é o meio que eu ganho dinheiro. Mas é tão importante que a gente trabalhe no que a gente gosta. É tão bom quando a gente trabalha no que a gente gosta e a gente recebe um salário por isso.
Outra coisa que é muito importante também é o salário. Ninguém deve trabalhar de graça para ninguém, sem salário. É importante, o salário é o reconhecimento do teu trabalho, do teu esforço, certo? Olha só, eu trouxe uma curiosidade para vocês aí, nessa tirinha da Turma da Mônica, que fala sobre a origem da palavra salário. Olha só, algumas pessoas recebem um salário pelo trabalho que fazem. Outras não têm um emprego fixo e recebem por dia de trabalho. Legal! O nome salário surgiu de onde? Ah, é tão óbvio, salário vem de sal. Ha, 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 ha. A Magali está certa, turma. A palavra salário veio do latim romano salarium. Na Roma antiga, os soldados eram pagos com sal. Daí surgiu o nome salário. Certo, gente? Então é isso. Antigamente, a gente também já falou sobre isso. Quem lembra? Não existia dinheiro, não existia moeda. Existia uma relação de troca. Você fazia um trabalho em troca de alguma coisa. E aí, na Roma antiga, os soldados trabalhavam em troca de sal, porque o sal era muito precioso naquela época. Então, eles recebiam o sal como forma de salário para eles, e eles conseguiam adquirir outras mercadorias pagando também com o sal. Era como se o sal fosse o dinheiro, a moeda daquela época. Interessante, não é? Aqui a gente vai falar um pouco sobre atividades diárias. No nosso dia a dia, a gente tem trabalho e a gente tem lazer. Olha só, enquanto a menina está acordando, depois vem o café da manhã, se arruma, vai para a escola, brinca. Então, no nosso dia a dia, não pode existir só trabalho, como também não pode existir só lazer. É preciso existir um equilíbrio entre uma coisa e outra. Ah, professora, mas criança não trabalha. Criança não trabalha, mas criança também tem suas responsabilidades. Tem a responsabilidade de ir para a escola, de fazer as atividades que a professora manda, de obedecer os pais, de ajudar a mãe nos serviços domésticos. Por que não? É também tua responsabilidade. A vida também não é só brincadeira para as crianças, não. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de atividades diárias, para vocês verem a diferença, né? Adultos e crianças têm atividades que fazem todos os dias, mas são atividades diferentes. Os adultos geralmente trabalham, as crianças estudam, brincam e ajudam em casa. Cada um tem suas responsabilidades. Olha aí o que eu falei para vocês. Aí, na primeira figura, a gente tem um homem trabalhando com um trator na lavoura. É o trabalho dele, certo? É um trabalho diferente do da cidade. Ele trabalha no campo, mas é o trabalho dele. Na segunda imagem, a gente já vê um menino jogando bola. Um momento de lazer da criança. Na terceira, a gente vê a professora dando aula. Aqui a gente vê a professora exercendo o trabalho dela e a gente vê também a criança estudando e exercendo as suas responsabilidades. O gari varrendo a rua é o trabalho dele. O enfermeiro cuidando de um paciente no hospital. A gente tem na 5, as crianças indo dormir. Não deixa de ser um momento de lazer. É importante essa rotina, a hora de acordar, a hora de estudar, a hora de brincar, a hora de dormir. É importante que você tenha um sono tranquilo, para que você seja saudável, você acorde bem disposto para realizar suas atividades do outro dia, certo? E por último, a gente tem o enfermeiro cuidando do paciente no hospital. Agora, ó, trabalho, cultura e lazer. Essa relação que a gente vem falando desde o início da aula. Você já parou para pensar que enquanto você está no seu lazer, no seu momento cultural, se divertindo, tem alguém que está trabalhando? Por exemplo, aqui a gente vê recreadores numa festa para crianças. Eles estão em cima do palco, eles estão fazendo uma dança, as crianças estão se divertindo, mas eles estão fazendo o quê? Trabalhando, certo? Nessa outra imagem a gente vê um rapaz sentado na beira do lago, com a bicicleta dele, e ele está fazendo o quê? Ele está ali com o computador dele ligado, e ele está exercendo algum trabalho ali. Né? Como eu falei para vocês, na atualidade, com o avanço das tecnologias, as profissões vão mudando. Então, para estar trabalhando, não necessariamente tem que estar dentro de um escritório. Ele pode estar ali, ó, na beira da lagoa e trabalhando no computador.
certo? Aqui a gente tem os palhaços que trabalham dentro dos hospitais, são os doutores da alegria. Eles levam alegria para os pacientes dos hospitais. Então, eles trabalham com lazer, eles trabalham com cultura, mas eles trabalham, é o trabalho deles, certo? Então, gente, agora eu trouxe para vocês uma história contada bem interessante. É um livrinho chamado A Riqueza da Vida, onde a professora vai contar essa história para vocês. E é bem interessante, preste atenção em tudo. No final a gente comenta sobre ela, tá bom? História contada. A magia dos livros em vídeo apresenta A Riqueza da Vida. Numa cidade grande vivia uma família muito rica. O pai era empresário, a mãe doutora e seu filho, já com 11 anos, estudava em uma das melhores escolas da cidade. Ele não parecia gostar muito de aprender e preferia passar a maior parte do tempo trancado em seu quarto, jogando videogame. No pouco tempo que conseguiam passar juntos, em família, o pai e a mãe às vezes tentavam convencer o garoto a estudar mais, fazer esportes e ser mais sociável, já que quase não tinha amigos. Mas o garoto não demonstrava nenhuma vontade, até resmungava sem dizer nada. Um dia, numa dessas tentativas de convencer o menino a sair do quarto, o garoto surtou, gritou, berrou, dizendo muitas vezes: "Eu odeio nossa vida! Odeio esse apartamento! Odeio tudo! Às vezes tenho vontade de fugir daqui!" Os pais, assustados, decidiram que era hora de mostrar ao garoto a realidade, para que soubesse dar valor às coisas boas da vida. Na semana seguinte, então, levaram o menino até uma fazenda humilde, onde moravam seus primos, para que pudesse passar com eles as férias de inverno e assim ver como as pessoas podem ser pobres. Deixaram eles sem celular e logo o menino percebeu que nem mesmo televisão os primos tinham. No primeiro dia, o garoto ficou muito irritado com seus pais e não queria fazer nada. Mas logo seus primos o convenceram a ir nadar no rio e conhecer a Primorosa, uma grande cachoeira que caía das alturas num poço raso onde adoravam nadar. 2 semanas se passaram e os pais do menino vieram lhe buscar. Na viagem de volta para casa, perceberam que o olhar do garoto estava distante, vidrado no horizonte. Então perguntaram: "Como foi a viagem, filho? Você viu como as pessoas podem ser pobres?" O garoto respirou fundo e disse: "Sim, pai." "E o que você aprendeu?" perguntou o pai. O filho então respondeu: "Eu vi que nós cuidamos de um cachorro de raça em casa e eles cuidam de 4 vira-latas. Nós temos uma piscina de água parada cheia de químicos que alcança o meio do jardim. Eles têm uma bela cachoeira que deságua num rio sem fim de água cristalina e cheio de peixinhos e outras belezas. Nós compramos luminárias importadas do Oriente para iluminar nosso jardim, enquanto eles se iluminam com as estrelas, os vagalumes e a lua todas as noites. Nosso pátio é de pedras e vai até o portão de entrada do prédio. O deles é verde e chega até o horizonte. Nós compramos toda a nossa comida e cozinhamos no micro-ondas. E eles cultivam e colhem a deles, que tem um sabor tão gostoso por ser preparado no fogão a lenha, feito de barro. Passamos muito tempo em frente à televisão, enquanto eles passam os dias ouvindo o som dos pássaros e à noite contando histórias ao redor da fogueira, escutando os sons dos grilos, cigarras, rãs e sapos. Para nos proteger, vivemos cercados por muros altos, cheios de alarmes. Eles vivem de portas abertas, protegidos pela vista dos vizinhos. Nós vivemos conectados e hipnotizados pelos celulares, fones de ouvido e televisores de tela plana,
enquanto eles estão conectados à terra, ao céu, à água, às montanhas e aos animais. Você e mamãe têm que trabalhar tanto e passam tanto tempo ao celular que quase nunca nos vemos e podemos conversar. Eles têm tempo de sobra para conversar e conviver em família. Os pais ficaram impactados com a profundidade do pensamento de seu filho e, por fim, o filho acrescentou: "Obrigado, pai e mãe, por terem me ensinado quanto pobres nós somos." A felicidade é um estado interior poderoso, que não depende de fatores externos, nem do que temos ou deixamos de ter, mas sim da maneira que percebemos a vida e as atitudes positivas que tomamos. E assim se acaba essa história contada. Olha aí, gente, que interessante, né? A gente pensa que o dinheiro pode comprar tudo, que quem tem dinheiro é feliz. Mas olha, que lição esse menino recebeu dos pais. Ele tinha tudo que ele queria, mas ele odiava a vida dele. Ele achava que a vida dele era ruim. Mas aí, quando ele conheceu uma outra realidade diferente da dele, e os pais dele também pensavam que estavam levando ele para um lugar onde as pessoas eram mais pobres. Mas ele viu que a pobreza ou a riqueza não está no dinheiro, está nas coisas boas da vida. Veja quantos momentos de lazer ele teve na fazenda com os primos, coisa que ele não tinha com os pais na cidade, porque os pais dele trabalhavam muito e não tinham tempo para ficar com ele. Então ele chegou à conclusão de que os primos que eram ricos, ricos de saúde, ricos de lazer, ricos de amor, coisas que ele não poderia ter na cidade. Então é isso, gente. A gente sempre tem que ser grato ao que a gente tem, ao nosso trabalho. Ah, professora, mas eu ganho tão pouco, meu pai ganha tão pouco. Mas seja grato àquilo que você tem. Seja grato ao seu trabalho, à sua saúde, aos seus momentos de lazer com seus pais, com seus avós, com as pessoas que você mora, certo? A gente não pode esquecer que a gente está passando por um período muito tenso e muito triste para o mundo todo. Muitas pessoas, muitas crianças perderam pai, perderam mãe, perderam toda a família, né? Então, se você está em casa com seu pai, com sua mãe, com seus avós, com seu tio, é importante que você dê valor a isso, que você valorize isso, certo? Por fim, eu vou ler esse poemazinho aqui para vocês, certo? Que fala sobre o que eu quero ser, o que eu vou ser quando eu crescer. Lembra que a gente falou que todo mundo tem o direito de escolher a sua profissão? Olha só, o que é que eu vou ser? Bete quer ser bailarina, Zé quer ser aviador, Carlos vai plantar batatas, Juca quer ser um ator, Camila gosta de música, Patrícia quer desenhar. Uma vai pegando o lápis e a outra põe-se a cantar. Mas eu não sei se eu vou ser poeta, doutora ou atriz. Hoje eu só sei de uma coisa, quero ser muito feliz. Então é isso, gente. Foi essa mensagem que eu quis passar para vocês na aula de hoje. Sejam gratos por tudo que vocês têm. Curtam o momento de vocês. Vocês são crianças. É importante que vocês curtam cada fase da vida de vocês. E aos poucos vocês vão aprendendo mais e mais, certo? Se cuidem, fiquem em casa. Está mais perto que longe da gente voltar para as aulas presenciais. Se precisar sair de casa, usa máscara, tá bom? Todo mundo já se vacinou na sua casa? Lembra que eu pedi para você ver isso? Então, confere se todo mundo na tua casa já se vacinou para que a gente volte para a sala o quanto antes, tá bom? Tchau!